Graça e paz, meus irmãos, quero compartilhar com vocês, com todos aqueles envolvidos na grande tarefa de ensinar nossas crianças, seja na igreja, como professores, irmãos na fé, seja em casa, com pais, mães, irmãos, avós, tias. Quero compartilhar uma breve mensagem sobre a importância do ensino cristão. A base da mensagem está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bem, Paulo não fundou a igreja em Colosso. Os colossenses haviam se convertido por meio de Epáfras, que é mencionado por Paulo no comecinho da carta, e ali já é significativo que o apóstolo descreva o ministério daquele irmão, o ministério de pregação, de evangelização, de discipulado, com a seguinte expressão: vocês foram instruídos. A NVI traduz como vocês aprenderam de Epáfras. Mas agora, depois de alguns anos, haviam alguns falsos mestres trazendo falsas doutrinas para dentro daquela igreja. E esse é o motivo da escrita e do envio desta carta: levar os irmãos de Colosso de volta ao ensino correto. Portanto, só nesse contexto nós já temos uma clara afirmação da importância do ensino na vida cristã, seja ela vivida como nós indivíduos, né, como crentes, mas também na vida da igreja, da comunidade da fé como um todo. Ou seja, o ensino é parte vital, fundamental, é o fundamento mesmo da vida cristã saudável. É pelo ensino que nós somos edificados e santificados, e é pela falta do ensino, ou a falta do ensino correto, ou seja, pelo ensino errado, que nós nos afastamos, nos desviamos e caímos. Pois bem, em nosso texto, voltando lá para o versículo inicial, Paulo faz referência a 3 verdades sobre o ensino cristão que vale a pena destacarmos aqui. Ele começa então o texto dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E olha, isso é evidentemente uma metáfora, né? É uma imagem, mas o que é que sugere essa imagem? Sugere ideias de permanência, né? Morar, habitar, né? De preenchimento, né? Aquele que habita entra e ali está. A NVT, né, a nova versão transformadora, traduz como, ou transmite a ideia com a seguinte frase: que a palavra de Cristo preencha a vida de vocês. É muito isso, né? E eu diria até que há uma ideia aí de transformação, porque afinal de contas todo morador vai mudando a casa nova para ficar com a sua cara, né? Então a palavra de Cristo habitando em nós, ela também está ali transformando-nos, né? Então o ensino bíblico deve brotar de mentes cheias, preenchidas da Escritura. O ensino cristão deve partir de vidas que estão cativadas, são cativas da Escritura, da palavra de Cristo, do Evangelho. Portanto, aqui de cara a gente percebe que para que possamos ensinar a palavra de Cristo, nós precisamos ter uma experiência pessoal com essa mesma palavra, ou seja, ela precisa estar em nós, ela precisa nos transformar, ela precisa estar enchendo as nossas vidas e guiando as nossas vidas para que nós possamos ser verdadeiros mestres dela. Né? Então, essa primeira verdade nos fala também da autenticidade daquele que ensina. A palavra de Cristo não pode ser ensinada por quem não tem essa mesma palavra habitando em si, não pode ser ensinada por quem não é transformado por ela. Né? Então, autenticidade. Paixão também, há uma ideia de paixão aqui embutida, porque afinal de contas, somente aquele que está cheio, preenchido da palavra de Cristo, pode ensiná-la com aquela propriedade de alguém que realmente sabe do que está falando. É mais do que apenas, né, conhecer a palavra de Cristo. Senão ele teria dito, né? Conheçam bastante a palavra de Cristo, mas não. É necessário que ela habite.
em vocês. Os gregos antigos falavam que o argumento apenas, né, que eles chamavam de logos, não era o bastante para convencer as pessoas, era necessário haver ethos e pathos, né? Ou seja, essa autenticidade na vida, né? Preciso enxergar na vida da pessoa aquilo, e também essa paixão, né, que arrasta as pessoas e convence as pessoas de uma verdade. Claro que quando nós pensamos nessa questão da habitação da palavra, fica mais evidente ainda, né? Especialmente para as crianças, né? Que estão assim sempre olhando, né, com aqueles olhinhos atentos, observando tudo, né? Fica muito evidente que os pais, né, a família, são os primeiros mestres, porque é ali que as crianças estão observando tudo, vendo tudo e aprendendo sem que a gente precise falar nada, né? Então, é muito importante que a palavra habite em nós para que nós possamos ser mestres em casa e também na igreja. A segunda verdade interessante aqui para destacarmos nesse versículo é quando Paulo fala instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, né? Então é uma via de mão dupla, né? Todo mundo instrui, todo mundo aconselha, todo mundo aprende. Porque o ensino cristão deve ocorrer nesse contexto da família da fé, nesse contexto comunal, de comunhão, de comunidade. É claro que há um papel importante dos pastores, dos líderes formais da igreja, daqueles que se dedicaram a aprender a palavra de uma maneira específica, né? Já mencionei que Paulo fala de Epáfras lá no versículo 7 do primeiro capítulo, né? Que de quem aquela comunidade tinha aprendido o evangelho inicialmente, e ele fala de si mesmo e provavelmente de Timóteo, seu companheiro, no versículo 28 do mesmo capítulo 1, dizendo que eles ensinavam sabedoria a fim de apresentarem a todos perfeitos em Cristo, né? Então, esse papel inicial e fundamental dos pastores, né, que são os mestres da igreja, está aqui contemplado. Mas, no final das contas, todos são responsáveis por todos. E isso simplesmente como uma expressão do amor. No versículo 14, um pouquinho acima do nosso versículo 16 aí, ele diz que acima de tudo tem que estar o amor. E logo depois ele fala de instruir uns aos outros, né? Então, a instrução decorre deste amor que é o vínculo perfeito que nos une uns aos outros, né? É porque eu cuido dos meus irmãos, é porque eu me preocupo com os meus irmãos. Lembra bem? Tem falsos mestres, né? Tinha falsos mestres lá na igreja de Colosso, e na nossa sociedade o que mais tem são falsos mestres querendo ensinar o que é errado para as nossas crianças e para nós também, né? Então, é importante que, como expressão de amor, todos nós nos sintamos responsáveis uns pelos outros na tarefa, na bela e preciosa tarefa de ensino cristão. Agora, de novo, não há dúvidas de que a família é a primeira e mais fundamental instituição de ensino cristão. Paulo vai tratar disso na sequência, né? Nos versículos 18 a 22, aí, ele vai falar dos pais, da tarefa do marido, da esposa, um com o outro, da tarefa dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Esse é o contexto. A família não está fora aqui, não. E a igreja não é chamada a substituir a família, né? Não, a igreja é chamada a auxiliar a família, a complementar os esforços da família numa parceria onde quem sai ganhando são nossas crianças. E, claro, a própria igreja, já que no futuro próximo ela também terá adultos, né, jovens e adultos, formando suas famílias com o ensino bem fundamentado ou bem fundamentados no verdadeiro ensino, né? Então, instruir e aconselhar mutuamente nos traz essa ideia do contexto onde esse ensino acontece, o contexto da vida comunal, da vida da família da fé, onde todos instruem a todos por um cuidado, por um amor que há ligando essa comunidade, né? Então, primeiramente, temos lá a questão do pré-requisito, né? A palavra tem que habitar em vocês ricamente. Agora temos a questão do contexto, na comunidade da fé que esse ensino acontece, e por fim temos o alvo.
o alvo do ensino cristão, que é a adoração. O texto termina dizendo: louvando a Deus com gratidão no coração. Em casa e na igreja, nós temos que mirar mais alto do que a mera decoreba de versículos ou de historinhas bíblicas. Temos que mirar mais do que uma sociabilidade eclesiástica, né? Ah, meu filho gosta de ir na escola dominical. Claro, é gostoso, né? Ah, meu filho gosta do coleguinha da igreja. Tudo isso é bom, mas o alvo do ensino é maior do que isso, né? A criança comportadinha, né? Um doce de criança, o alvo é maior, né? Não bastam essas expressões boas, mas externas do aprendizado. O aprendizado tem que alcançar o coração. O ensino cristão almeja produzir mais temor do Senhor, que é onde está a verdadeira sabedoria. Busca estimular mais amor a Jesus, que é o principal mandamento. Busca motivar um louvor mais sincero a Deus, né, do coração, um louvor mais grato a Deus, mais gratidão. Então, quando nós ensinamos, nós devemos buscar realmente esses alvos mais elevados que nos apontam numa direção maior, né, mais profunda do alvo cristão. E o nosso departamento infantil tem trabalhado com esse alvo cristocêntrico, esse foco cristocêntrico já há muito tempo, né? E é fundamental que as nossas crianças encontrem essa mesma visão em casa. Vocês, né, que estão aí em casa, sejam também estimulados a trabalharem nesse mesmo patamar, né? Queremos não apenas ensinar sobre Deus, mas ensinar a amar mais a Deus. E você que é professor no departamento infantil, seja relembrado aqui nessas minhas palavras também, de que o nosso alvo é mais do que apenas cumprir ali um currículo, né? Passar um conteúdo. Não, nós realmente queremos ensinar como louvar a Deus com mais gratidão no coração. Né? E é claro, esse último ponto nos leva de volta num loop ao primeiro, né? Porque lá de início nós percebemos que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós. Já tinha dito isso lá, mas aqui fica mais evidente ainda, né? Habitar ricamente em nós não significa apenas que nós conhecemos bem os textos bíblicos ou as doutrinas cristãs. Significa também que nós temos esse coração sincero, cheio de louvor e gratidão a Deus. E é por isso que nós podemos ensinar, né? Porque esse é realmente o alvo do nosso ensino. Que as nossas crianças estejam mais próximas, né, desse mestre maravilhoso. E que esse mesmo mestre também nos capacite a sermos todos nós ensinadores da palavra de Cristo. Que o Senhor muito abençoe a vocês que trabalham no departamento infantil, que o Senhor muito abençoe a vocês que são aí os familiares dessas crianças, né? E que através dessa parceria o Senhor abençoe muito as nossas crianças. Até uma próxima.